Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Bem-vindos a mais um Casos de Família. Vários personagens bíblicos vivenciaram momentos de muita angústia. O mais conhecido deles e mais citados pelos pregadores, que passou por um período de depressão, foi o profeta Elias, que chegou a desejar que Deus o recolhesse. Ele estava se sentindo vencido por Acabe e Jezabel. Contudo, sabemos pela história que Elias só foi recolhido por Deus após ter preparado o profeta Eliseu. E Elias foi recolhido por uma carruagem de fogo. Muitas pessoas hoje, e até mesmo muitos cristãos, lutam contra a depressão. Hoje iremos ouvir o testemunho de alguém que enfrentou essa luta. Bem-vindo a mais um Casos de Família. O meu nome é Paulo, conhecido na igreja aqui como Paulão. Meu nome é Lucivanda, mas me conhece aqui na igreja como Lu. Meu nome é Giovana. Meu nome é Esther. Paulão e Lu, há quantos anos vocês estão casados? Completamos essa semana 19 anos. E há quantos anos vocês frequentam a primeira igreja batista de Itapevi? Frequentamos há 23 anos. Paulão, como você se encontrava emocionalmente antes de sua conversão? Antes da minha conversão, eu sofria com depressão, né? Passei por bons bocados, maus bocados, né? Por conta da depressão. E foi assim que o Senhor me encontrou. Perdido estava e foi assim que o Senhor me encontrou. Sofrendo depressão, angústia, tudo aquilo que a depressão causava na vida do ser humano, causa na vida do ser humano. Paulão, eu me lembro quando nós estivemos juntos numa chácara, você me contou uma história que você quis tirar da sua vida. Você poderia contar um pouco disso para nós? Sim, então, na ocasião, no mês de novembro de 1998, começo de novembro de 98, numa dessas ocasiões em que eu me encontrava depressivo, que eu tinha picos, né, e eu estava muito depressivo e angustiado, eu atentei contra a minha vida, né? Na ocasião eu era militar, então tinha acesso a armas e eu tentei tirar a minha vida. Estava caminhando com o objetivo de pegar uma arma e tirar a minha vida por conta dessa depressão, dessa angústia que eu sofria, né? Então, quando uma pessoa se encontra depressiva, ela não precisa ter uma causa, vamos dizer assim, lógica. É um sentimento que cresce dentro de você, é isso? É justamente, a angústia, ela vem, né, a ansiedade, a angústia vem acarretada com um monte de coisa. Hoje eu entendo que existe uma opressão por conta disso também, né? A ponto do ser humano não suportar. E não existe motivo, não existe uma causa, não tem uma razão. A pessoa que sofre com depressão não precisa ter uma razão para ela atentar contra a sua vida. Ela simplesmente sente essas coisas negativas e o desejo dela é fazer com que isso suma dela, que ela não sinta mais. Lu, você se lembra como era o Paulão antes da conversão? Sim, como ele mesmo já citou, né? Ele era uma pessoa depressiva, né? Não tinha Cristo, levava uma vida sem Cristo, né? Ele bebia, ele fumava, né? E tinha a parte emocional também. Como ele falou, era bem difícil. Vocês ainda não eram casados, mas a relação era muito difícil? Entre nós dois, não. Mas o estado emocional dele deixava uma pessoa difícil, uma pessoa angustiada, né?
Então, essa parte era difícil. Paulão, como aconteceu sua conversão a Jesus Cristo e o que mudou na sua vida após esse encontro com Jesus? O encontro com Cristo foi maravilhoso. Tem sido maravilhoso todos os dias da minha vida, desde então. Mas numa dessas ocasiões em que eu estava depressivo e angustiado, que eu atentei contra a minha vida, que desejei tirar a minha vida, eu estava, como eu disse, a rumo a pegar uma arma e decidido a acabar com a minha vida. E aí, naquela época, as pessoas usavam muito bip, né? Aparelho bip. Era difícil o celular naquela época, né? Mas tinha muito bip. Então, eu estava indo em direção em pegar a arma para atentar contra a minha vida, e esse aparelho bip tocou. E a mensagem que estava no bip era o Salmo 121, versículo 2, né? O versículo 1 diz: eleva meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro. E o versículo 2, que veio essa mensagem, dizia: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Normalmente quem mandava esse bip, mandava as mensagens, vinha o nome de quem mandou e tal, o telefone. E essa mensagem não tinha nome de ninguém. Hoje eu sei que foi o Senhor, não tenho dúvida disso. Mas não tinha o nome de ninguém, tinha tão somente o versículo 2 do Salmo 121. Só que eu olhei, não vi o nome de ninguém e desconsiderei. Continuei caminhando, mas eu não dei 5 passos, novamente essa mensagem tocou. No bip eu olhei, era a mesma mensagem. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nesse momento eu entendi que era Deus falando comigo. Eu não tive dúvida nenhuma. E aí nesse momento era cerca de meio-dia mais ou menos, de uma sexta-feira, as pernas começaram a tremer, aí eu comecei a chorar, porque eu compreendi que era Deus falando comigo. Então eu dizia, eu olhava para o céu, e eu me lembro perfeitamente como era o céu, como estava o céu, porque não tinha nuvem nenhuma, e eu me virei para o céu, dentro do batalhão, e eu comecei a falar com Deus. Eu falei: Senhor, é você mesmo que está mandando, é o Senhor que está mandando essa mensagem, é isso mesmo, o Senhor está dizendo que o meu socorro vem do Senhor, não vem do espiritismo que eu tenho buscado, não vem do kardecismo que eu tenho buscado aliviar essa dor e essa angústia, essa depressão. O Senhor está dizendo para mim que o socorro é do Senhor, então se é do Senhor eu quero te seguir e eu vou te servir. Então o estado emocional era esse e eu fui completamente transformado. Nesse momento eu eu fui como um vaso, imagina um vaso vazio, e de repente esse vaso começar a ser cheio de água e ser completo de água e ser transbordante de água. Foi isso que aconteceu comigo naquele momento, quando eu disse: não, eu vou te seguir, eu vou te servir, eu vou te procurar. O Senhor está dizendo que é o meu socorro, é isso que eu quero para a minha vida. Então foi nesse dia que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Lu, como você descreve o Paulão hoje? Hoje eu defino como uma pessoa que sabe em quem tem crido, que é firmado na palavra do Senhor, e isso se deu por causa do que a igreja foi para nós e tem sido, né? Os ensinamentos que nós tivemos através dessa igreja e da palavra de Deus. Eu quero aproveitar a oportunidade que as meninas estão aqui e também perguntar para Giovana, para Esther, como a fé em Jesus tem contribuído para o relacionamento de vocês, família? A melhor parte é porque quando a gente nasceu, né, nossos pais já estavam na igreja. Então, a gente foi ensinado aqui, em casa também, todo dia pegava a Bíblia e ensinava a gente, contando as histórias da Bíblia. Então, eu e minha irmã foi ensinada desde pequena. Então, a fé uniu nossa família por meio disso. A gente foi apresentada na igreja, ia pro departamento infantil, ficava no berçário desde pequena. Então, a gente é firmada desde pequena, que é uma bênção. Paulão, eu queria que você pudesse me dizer assim, o quanto a igreja ajudou você nesse processo para vencer a depressão, o quanto ela foi importante para você. O acolhimento da igreja foi algo e é algo fundamental, foi fundamental na nossa vida. Eu me recordo que quando estávamos procurando uma igreja, né, a partir dessa experiência que eu tive com o Senhor Deus, nós travamos na frente do portão ali. Era o aniversário da igreja nesse dia, 15 de novembro de 1998. E era por volta das 17h30, nós travamos ali na frente, não conseguimos entrar, eu e a Lu. A gente namorava na época.
E o acolhimento já começou ali, porque estávamos com dificuldade de verdade de entrar, atravessar o portãozinho ali da igreja. E aí eu me lembro perfeitamente o vestido, a roupa que ela estava, a irmã Regina. Ela desceu a rampinha ali, foi ao nosso encontro com um sorriso escancarado e nos recebeu. O acolhimento começou ali. E aí nós destravamos, entramos, sentamos no banco, fomos muito bem recebidos pela igreja. Então, na nossa vida de igreja como cristão, o acolhimento começou desde o portão da entrada, do recebimento. E a partir daí, fomos discipulados pelo pastor Jaime, que pastoreava a igreja, fomos ensinados, tivemos a nossa fé fortalecida. Então, o acolhimento foi tanto físico quanto principalmente espiritual, porque é uma igreja que pregou e ensinou a palavra do Senhor, prega e ensina a palavra do Senhor. E desde que nós entramos aqui, nós tivemos a nossa fé fortalecida, e não só a parte espiritual, principalmente a parte espiritual, porque fomos muito bem discipulados, mas fomos acolhidos pela igreja. E isso fez um grande diferencial na nossa vida, assim. Fomos acolhidos por amizades, por pessoas que nos instruiu, por pessoas que nos discipulou, né? E fomos ensinados. E a partir desse ensinamento nós tivemos capacidade de construir uma família e ensinar nossas filhas, e ensinar até o dia de hoje a caminhar com o Senhor Jesus. Então o acolhimento foi fundamental para a nossa permanência aqui na igreja, por isso estamos até hoje, para a glória de Deus. Qual o conselho que você daria para alguém que está ouvindo o seu testemunho, a história da sua família, do que Deus fez na sua vida e que se encontra em depressão? A primeira coisa que eu tenho a falar, de experiência própria, é que se você não der oportunidade para o Senhor Deus trabalhar na sua vida, você não vai ver e experimentar o milagre dele. O dia que o Senhor disse para mim, olha, em outras palavras, o Senhor disse para mim, você não vai encontrar o socorro nas noitadas, você não vai encontrar o socorro nas bebedeiras, você não vai encontrar o socorro em tentar tirar a sua vida. O seu socorro veio do Senhor. Se eu não tivesse dado a oportunidade de o Senhor transformar a minha vida como eu dei e ter dito para o Senhor, então eu vou te seguir, eu não ia experimentar o milagre do Senhor. Talvez eu, com certeza, não estaria aqui para estar falando isso. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que a pessoa tem que crer que existe um Deus que fazia milagre no passado, sempre fez milagre e continua fazendo milagre hoje. Continua operando na vida das pessoas hoje. Que essa doença, depressão, é verdadeira, as pessoas sofrem com isso, mas existe um Deus que conhece o que nós passamos, conhece o que nós sentimos, e Ele pode mudar e transformar a sua vida, a minha vida e a vida de todo aquele que crê, de todo aquele que dá lugar a Ele, de todo aquele que se aproxima dEle, se aproxima do Senhor Deus. Eu me aproximei do Senhor quando Ele me convidou e eu disse, sim, eu vou te seguir. Tu és meu socorro, então eu quero o Senhor como socorro. E como eu disse, o vazio que eu procurava em tantas coisas foi preenchido com a pessoa do Senhor Deus, na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo. E hoje eu sei o que é viver. Depressão, ela está aí, angústia está aí, mas o nosso Deus também está conosco e tem nos sustentado e nos suportado. E hoje eu sei que se os meus olhos se fecharem nessa terra, nesse lugar, quando ele se abrir novamente, estarei diante do Rei como filho dele, resgatado por ele, e verei meu Rei, Jesus Cristo. Lu, se você pudesse definir sua família com uma palavra, qual palavra você usaria? Amor. Hoje quero encerrar Casos de Família com a leitura de um verso da Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz assim, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus quer fazer tudo novo na sua vida, como fez na vida e na família do Paulão e da Lu. Se renda ao amor de Jesus. Ele colocará ordem em sua vida. Deus te abençoe.
tenho me sentido, de certa forma, privilegiado e muito abençoado por todos os testemunhos que até aqui estive junto, né, gravando, vivenciando com cada uma destas famílias. Antes de entrar na palavra, eu quero dizer a vocês que Deus quer fazer tudo novo na sua vida. Deus quer fazer tudo novo na sua casa. E talvez você entrou aqui hoje querendo algo novo, uma transformação, em alguma área da sua vida ou em alguma área da sua casa. Eu quero orar por você. Quero orar para que esse novo, como alcançou a vida do Paulão, como alcançou a vida do Fran, como alcançou a vida do Álvaro que está aqui hoje, como alcançou a vida da Tati, do Danilo que nós ouvimos, esse Deus que continua fazendo milagres, esse Deus que continua realizando o extraordinário, possa realizar na sua vida. Eu quero convidar você a fechar os olhos. E você, assentado onde você está, você que tem algo hoje, fala: Deus, eu preciso também hoje do teu milagre, eu preciso de tudo novo nesta área da minha vida, dentro da minha família. Eu quero pedir que você fique com a sua mão levantada onde você está. Eu quero orar por você. É por você que eu quero orar, por você que está com a mão erguida agora. Deus vai atender a sua vida, o seu clamor, porque esse Deus ainda continua sendo Deus. Amado Pai, nós estamos aqui hoje reunidos na Tua presença. E há várias vidas com as mãos levantadas, Senhor, que estão pedindo ao Senhor algo novo, um milagre, um extraordinário para as suas vidas, um conserto de alguma área dentro de sua vida ou da sua casa, na sua família. E a minha oração é que o Senhor estenda, Senhor, as tuas mãos agora em direção a essas vidas, e que o Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor Deus conceda esta bênção, conceda esta vitória. Eu falo aqui, Deus, como teu servo, como ministro da tua palavra. Eu me coloco, Senhor, na brecha por estas vidas e suplico ao Senhor, Deus, que hoje a vitória venha, em nome de Jesus, Senhor. Faz como o Senhor fez na vida do Paulão, faz como o Senhor fez na vida do Fran, faz como o Senhor fez na vida, Senhor, do Danilo e da Tati, como o Senhor fez na vida do Álvaro, que o Senhor faça hoje sobre estas casas, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, eu os abençoo como teu servo. E desde já também clamo a Ti, por mim que aqui estou, para que o Senhor me use agora, Deus, para ministrar Tua palavra, para que os meus lábios, Senhor, sejam os Teus lábios, que tudo que eu falar seja tão somente aquilo que vier do Teu coração, daquilo que o Senhor tem ministrado a mim, tem me ensinado, que eu não fale nada de mim mesmo, Senhor, que não haja palavras de homens. É o que eu te peço, faz de mim teu vaso, em nome de Jesus. Amém. Bom, como vocês já viram, eu não estou mais de bigode branco, tá? Não sei o que acontece. Gente, nós vamos continuar nossa série de mensagem Casos de Família, e hoje nós vamos continuar a nossa mensagem do último domingo. Então, nós vamos falar hoje sobre uma família guerreira, segunda parte. Estamos refletindo no testemunho de José e Maria, os pais de Jesus. E quando nós falamos de José e Maria, os pais de Jesus, nós estamos falando dos pais de Jesus que se fez homem, que se encarnou, que viveu entre nós. Você já se viu diante de um desafio inesperado? Já recebeu uma responsabilidade da qual achou que não podia dar conta?
Maria e José passaram por isso. Você já se sentiu esgotado fisicamente, mentalmente, por causa da luta diária para conseguir prover o pão necessário para sua família? José e Maria enfrentaram essa dura realidade de viver à margem da sociedade, de ter salários pequenos. Você já precisou sair às pressas de sua terra natal? Já precisou se tornar um refugiado? Já se sentiu desnorteado e apreensivo por ter sido obrigado a sair da sua casa? Uma mudança? José e Maria se sentiram assim, quando precisaram ir a Belém e depois, quando tiveram que fugir para o Egito. Você já sentiu a intensa dor de se despedir de alguém que faz parte da sua história? Já sentiu esse vazio da ausência de alguém importante para você? Maria perdeu José, seu esposo, e depois ficou aos pés da cruz, vendo seu filho Jesus morrer. Por isso tudo é que estou chamando essa família de uma família guerreira. E em meio a tantas dificuldades, eles nunca perderam a fé e a esperança. No último domingo, aprendemos 4 lições com essa família guerreira. Eu quero apenas relembrar o que aprendemos. A primeira lição: o justo busca preservar a reputação do outro. A segunda lição: servo é aquele que se dispõe a pagar o preço para que a vontade de Deus se estabeleça em sua vida. A terceira lição: se o inusitado te apanhar e seus planos forem frustrados, descanse em Deus e aceite o que lhe for dado neste momento como provisão de Deus. A quarta lição: em meio às adversidades que você possa viver, fique sempre atento, pois Deus tem prazer em surpreender seus filhos com afagos, com agrados. Veremos hoje 2 novas lições, através do testemunho de José e Maria. Então, eu vou iniciar como a 5ª lição. E a 5ª lição é: pobreza não é ausência da bênção de Deus. Pobreza não é ausência da bênção de Deus. E é muito importante afirmar isso, porque em nossos dias, muitos têm pregado, ensinado, que as riquezas são sinais da bênção de Deus. Aqueles que afirmam que riquezas é um sinal da bênção de Deus, está afirmando automaticamente que a pobreza é um sinal da ausência da bênção de Deus. Simples assim. Se a riqueza é sinal da bênção, então a pobreza automaticamente é colocada como um sinal da ausência da bênção de Deus. Isso não é verdade. Isso não tem fundamento bíblico. A pobreza não é ausência da bênção de Deus, assim como as adversidades não são sinais da ausência da bênção de Deus. Embora José e Maria fossem abençoados por Deus, escolhidos para a grande missão de cuidarem de Jesus, o Emanuel,
o Deus conosco, o Deus que se fez carne. A Bíblia mostra que José e Maria eram pobres. E podemos afirmar essa realidade pela oferta que eles levaram ao templo quando foram consagrar Jesus, o seu primogênito. E eu quero ler com vocês, então, o texto onde mostra esta oferta sendo oferecida em Lucas, capítulo 2, verso 22 ao verso 24. Diz assim: completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que a lei diz, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Este sacrifício, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, só eram permitidos àqueles que não tinham condições de oferecer um cordeirinho, conforme você pode ler depois em sua casa, no livro de Levíticos, capítulo 5, versículo 7. Por isso, nós podemos afirmar que José e Maria eram pobres, por causa da oferta que estavam apresentando a Deus. A pobreza não demonstra ausência da bênção de Deus, e nem da falta do amor de Deus. Mas denuncia o mal existente em cada um de nós, seres humanos. A pobreza, ela denuncia nossa incapacidade de dividirmos os recursos que temos com os nossos semelhantes. O pão nosso é retido nas mãos de uma minoria. A pobreza denuncia a concupiscência dos nossos olhos. O desejo pela ostentação e pelos prazeres deste mundo produz homens e mulheres corruptos. A corrupção produz morte. A cada ato de corrupção em nosso país, uma escola é destruída. Um posto de saúde é fechado. Uma família perde a oportunidade de ter uma casa. Um aposentado é roubado em seus direitos. A cada ato de corrupção que acontece em nosso país, que acontece nos meios, dos nossos governos, a morte vai se instalando de alguma forma e fazendo vítimas. A pobreza que nós vivemos em nosso país escancara a soberba da vida e o egoísmo existente em nós, seres humanos. Uma minoria andando de carrão, se vestindo bem, comendo bem, enquanto milhões de brasileiros vivem na pobreza. Ou abaixo da linha da pobreza. E não me leve a mal no que eu vou dizer, mas dizer que você não tem culpa pela pobreza das demais pessoas não retira de você a responsabilidade de mudar esse quadro. Eu e você somos responsáveis, sim, por todos os nossos irmãos, tanto da fé como os nossos irmãos da pátria. Somos responsáveis. Nós não podemos fazer como Caim.
que quando Deus lhe chama a atenção, ele diz a Deus: porventura sou eu responsável por meu irmão? Somos responsáveis uns pelos outros. E eu quero apresentar hoje a vocês a listagem das classes sociais com base na faixa salarial das famílias brasileiras. E o que eu vou apresentar a vocês são dados do IBGE 2018. A classe A e B, conforme vocês estão vendo na tela, composta por famílias com renda domiciliar per capita superior a R$ 8.159,37. A classe A, ela é formada por aqueles que recebem mais de 15 salários mínimos. A classe B, ela é formada por aqueles que recebem de 5 a 15 salários mínimos. E aí nós temos que a classe A mais a classe B correspondem a 14,4% da população brasileira, o que dá aí, então aproximadamente 30 milhões de pessoas. Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante. Preste atenção. 1% da população brasileira, que está ali na classe A, ganha o que 50% da população brasileira inteira ganha. Vou dizer de novo, é assustador isso. Não sei se você consegue imaginar. 1% dos mais ricos do Brasil tem nas mãos em dinheiro e riqueza o que 50% de toda a população brasileira consegue ter. 5% de toda a população brasileira, os mais ricos, né? Então 5% da população brasileira, mais ricos, possui o que 95% de toda a população brasileira ganha de renda. Você consegue perceber a distância, a diferença? A classe C, ela é composta por famílias com renda domiciliar per capita de 1.892,65 até, então, 8.159,37. A classe C, ela é formada por aqueles que recebem, então, de 3 a 5 salários mínimos. Talvez aqui muitos de nós estejamos nessa classe. Ela corresponde a 55,3% da população brasileira. Isso equivale aí a 115 milhões de pessoas aproximadamente. A classe D e E é composta por famílias, preste atenção agora nisso, com renda domiciliar per capita até R$ 1.892,65. A classe D, então, é formada por aqueles que recebem de 1 a 3 salários mínimos. A classe E, ela está dividida em E1 e E2. E1 é formada por aqueles que recebem até 1 salário mínimo. Pessoas que vivem com um valor de 1 salário mínimo. A classe E2, ela é formada por aqueles que recebem abaixo de 1 salário mínimo. E quando você junta a classe D e mais E, você tem então um número de 30,3% da população brasileira, o equivalente a aproximadamente 62 milhões de pessoas. 62 milhões de pessoas que estão ganhando até, no máximo, 1 salário mínimo. Enquanto 1% retém toda a renda per capita da metade da população,
Nós estamos falando de 62 milhões de pessoas que ganham um salário mínimo ou menos. Então, para mostrar para vocês um pouco melhor essa realidade, veja só, nós temos ali agora, aqui a classe C, que eu falei que talvez muitos aqui de nós estejamos aqui, talvez alguns aqui, não sei, mas aqui que está a parte mais sofrida, 62 milhões. 25%, agora a gente está olhando aqui, 25% desses 62, então dá 52 milhões de brasileiros, vivem com até R$ 387. 25%, nós estamos falando então de 52 milhões de brasileiros vivem com R$ 387 por mês. Eu não consigo imaginar como essas pessoas vivem. Em casa, estragou a nossa sanduicheira. Eu fui comprar uma sanduicheira nova, R$130, R$120. Uma sanduicheira. Como pessoas consigam viver 387? Se paga o botijão de gás, R$90. Mas, só para que vocês tenham, 12%. Nós estamos falando de 25%. Viver com 387. Agora, desse quadro todo, 12%, 27 milhões de brasileiros vivem com apenas R$ 246. A desigualdade de nosso país é cruel e insustentável. Ela denuncia o quanto estamos dominados pelo sistema maligno que opera neste mundo. Nós, cristãos, não podemos aceitar isso como algo normal. Nós somos chamados por Deus para tornar o seu amor manifesto, concreto aos olhos de todos. Nós não podemos viver dominados pelo mundo, nós não podemos viver de forma a achar e aceitar que isso é normal. Pelo contrário, nós cristãos precisamos viver desprendidos do mundo. João, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15, 16, ele diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E como é que nós cristãos ficamos ensinando as pessoas a desejar e desejar e desejar, e só querer, 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 e querer ter cada vez mais, e querer possuir cada vez mais? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O amor ao mundo, o desejo pelos prazeres que este mundo nos oferece, a busca pelos materiais, pelas riquezas deste mundo, nos tornam prisioneiros deste sistema maligno que governa o mundo e nos tornam insensíveis às necessidades de nossos semelhantes. Uma vez que vivemos então correndo para alcançarmos e suprirmos os nossos próprios desejos, que são constantemente renovados a cada lançamento de uma nova tecnologia, de um novo empreendimento imobiliário, de uma nova oportunidade de viajar, ou de uma nova oportunidade para fazermos um upgrade em alguma área de nossa vida.
Enquanto corremos atrás destes lançamentos e oportunidades, milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, esquecidas pela sociedade e pelos políticos de nosso país. Nós, cristãos, somos o povo a quem Deus chamou para tornar manifesto e real o seu amor. Nós somos o povo a quem tem o dever de fazer com que Deus se torne concreto e palpável no mundo. E é por isso que João escreveu, em sua primeira carta também, no capítulo 13, versículo 17 e 18. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Preste atenção no que eu vou dizer. A Bíblia não condena o consumo consciente e sóbrio. O consumo do que é necessário. Ela também não condena alguém simplesmente por ser rico, por estar lá na classe A, por ter uma boa remuneração. A Bíblia condena o consumo inconsciente e desmedido, conforme o próprio Senhor Jesus nos ensina, quando Ele diz que um homem que havia plantado e colhido muito, que já havia abastecido seus celeiros, depois de estar cheio os seus celeiros, mas ainda tinha muito em abundância, pensou e disse consigo mesmo: o que eu vou fazer? Vou fazer novos celeiros maiores, para que eu continue abastecendo e se enriquecendo a si mesmo. E Jesus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. A Bíblia condena o acúmulo de riquezas. Ela condena a falta de generosidade e de amor para com os mais pobres. Ela condena a concentração de renda que vemos em nosso país. Maria e José eram pobres, mas eram agraciados por Deus. Nós, eu estou me incluindo, nós, ricos, eu e você que recebemos acima de 3 salários mínimos, que estamos na classe C, B, alguns, não podemos ignorar o alerta de Jesus. O alerta de Jesus é muito sério. Lucas capítulo 18, versículo 25. Olha o que Jesus fala. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quem busca riquezas está buscando uma posição muito perigosa de se estar. A riqueza é um perigo para aqueles que a têm e para aqueles que a desejam, pois ela corrompe o coração do ser humano. Deus não fez a escolha pelos pobres, como diz a teologia da libertação. Isso é uma mentira também, isso é errado. Mas é inegável que os pobres tendem a escolher mais facilmente a Deus do que os ricos. Porque os ricos passam, sem perceber muitas vezes,
a depositar sua fé e confiança na sua riqueza. O rico não se preocupa com a sua aposentadoria, porque ele confia na riqueza que ele abasteceu. O rico não se preocupa com a sua saúde, porque ele confia no plano de saúde que ele possui. O rico se assegura nos cavalos e nas carruagens, como diz o salmista. O pobre, ou ele clama a Deus, ou ele clama a Deus. Por isso Jesus disse, de fato é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Cuidado se você está buscando riqueza, um caminho perigoso. Segunda lição que eu gostaria de trabalhar hoje. A sexta lição de José e Maria, né? A submissão nos faz andar na vontade de Deus. A submissão nos faz andar na vontade de Deus. Todos nós cristãos temos o desejo de nos movermos na história em conformidade com a vontade de Deus. Muitos de nós sempre oramos, né, para estarmos no centro, né, do mover de Deus. A gente quer estar debaixo da mão de Deus, conforme Deus vai mexendo a história, a gente quer estar ali, Deus vai mexendo, a gente quer estar junto. Eu quero dizer para você que a submissão, ela nos faz andar em conformidade com a vontade de Deus. Entretanto, nós vivemos em um período da história em que a submissão ela é vista de forma negativa. Uma pessoa submissa é vista em nossos dias como alguém fraca, que se deixa ser subjugada. Valorizamos mais a rebeldia em nossos dias do que a submissão. Mas o que é submissão na Bíblia? Quando a Bíblia fala de submissão, ela está falando de respeito à autoridade, de uma obediência a uma autoridade estabelecida por Deus ou pela sociedade, o qual o apóstolo Paulo chega a descrever e entender que também está sendo colocada por Deus. Ele diz, toda autoridade vem de Deus. Todos os textos bíblicos que falam de submissão apontam para uma autoridade. Eu quero ver então com vocês esses textos. Começando por Romanos, capítulo 13, versículo 1 e o 2. Diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. O texto de Romanos aponta para as autoridades governamentais. Ele está falando dos presidentes, dos senadores, prefeitos, vereadores, por aí. Todos devem respeito e obediência àqueles que estão investidos desta autoridade. Outro texto diz assim, Efésios capítulo 5, verso 22 e 23. Um texto que a gente sabe que nos dias de hoje, muito contestado pelos movimentos feministas. Diz assim, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Estes versos do texto de Efésios sinalizam a autoridade do homem dentro do lar. Não está falando de autoridade fora do lar, dentro do lar. A mulher, a esposa, deve respeito e obediência ao seu marido. Eu coloquei a palavra sujeito, né? Sujeitar-se, submissão, no grego, só para que vocês possam verificar. Eu não vou entrar em detalhes, mas vocês vão ver que é sempre a mesma palavra, é a mesma raiz do grego. Tá? Efésios 6:1 diz assim,
Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. O apóstolo Paulo agora aponta para a autoridade dos pais sobre os filhos. Então, sempre que está falando de submissão, de sujeição, de obediência, ele está apontando uma autoridade. Efésios 6:5. Escravos, servos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Paulo trata agora da sujeição do servo, do escravo ao seu senhor. Traduzindo para nós hoje, Paulo estaria dizendo algo assim: empregados, funcionários, obedeçam aos vossos chefes, aos vossos patrões, com sinceridade de coração, como a Cristo. Outro texto está em Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. O autor da carta que aos Hebreus está apontando agora para a autoridade dos pastores. Ele está escrevendo para os cristãos, judeus, serem obedientes aos seus pastores. E é claro que este princípio serve para nós ainda hoje. Também nós devemos ser respeitosos e obedientes aos nossos pastores. Todos os princípios que aqui estão, de submissão, de obediência, servem para os nossos dias. O que eu quero chamar a atenção é que nós vamos perceber que a Bíblia trata de submissão e ela nos aponta para uma autoridade que deve ser respeitada e obedecida. E aqui está o segredo: enquanto obedecemos às autoridades colocadas sobre nós por Deus, Deus, vai nos conduzindo ao centro de sua vontade. O que não significa vivermos sem adversidades, sofrimentos. Viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como diz o apóstolo Paulo, não significa ausência de sofrimento. Pergunta para Paulo. Dá uma olhadinha no que ele escreveu. Significa viver o privilégio de ser instrumento de Deus para o cumprimento de seus propósitos. José e Maria, ao obedecerem o decreto do imperador César Augusto, eles poderiam dizer: não, eu sou judeu, eu não vou dar atenção ao que o imperador está falando, o imperador de Roma. Não, quando eles se submetem e obedecem o decreto do imperador, sem perceberem, acabaram cumprindo a palavra profética de que o Salvador nasceria na cidade de Belém, conforme predito pelo profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2. E eu acredito que é sem perceber. Eles obedeceram, foram, e a criança acabou nascendo na cidade de Belém e a palavra se cumpriu. Eu não penso que José e Maria falam assim: vamos obedecer, porque está escrito lá em Miqueias que ele tem que nascer lá em Belém, nós vamos lá para Belém, então, e tudo. Senão eles teriam até se planejado melhor, para essa viagem. Então, acho que eles foram pegos também de surpresa. A submissão de José e Maria à autoridade governamental fez com que a vontade de Deus se cumprisse na vida deles e na vida de Jesus, que haveria de nascer. José também foi submisso a Deus quando alertado em sonho que deveria ir para o Egito e lá ficar, porque Herodes queria tirar a vida do bebê Jesus. Aí ele foi. Maria, sua esposa, foi submissa a José, porque José levanta e diz: olha, Deus falou comigo em sonho, ele disse que temos que ir para o Egito. Maria, sem hesitar, confiou no seu marido, submissa, obedece, vamos embora. E foram para o Egito, longe dos parentes, para uma terra desconhecida, mas simplesmente crendo que estavam fazendo aquilo que era a vontade de Deus, cada um se submetendo
às autoridades que estavam sobre si. E da mesma forma, foram submissos, né? Quando o anjo novamente visitou José, dizendo para que ele retornasse para sua casa, pois Herodes havia morrido. O perigo acabou. Maria, mais uma vez, confiou no seu marido. Essa obediência fez com que a palavra profética de Oséias, capítulo 11, versículo 1, se cumprisse, onde está escrito: do Egito chamei meu filho. Percebe? Na medida que eles estão obedecendo às autoridades sobre eles, o cumprimento da vontade de Deus está acontecendo. O que dizer de Jesus? Toda a sua vida é vivida na sujeição à vontade do Pai. Na sujeição do cumprimento da lei de Moisés. Na sujeição das autoridades governamentais. Sujeitou-se a Pilatos. Toda a sujeição de Jesus o levou para a cruz, cumprindo assim a vontade do Pai. E sua sujeição tornou possível a sua morte na cruz sem pecado. A obediência de Jesus Cristo nos trouxe salvação. Eu acredito que seja relevante eu fazer aqui uma consideração. Jesus foi submisso à lei de Moisés, não às interpretações dos homens, mas à lei, conforme o coração de Deus. Se Jesus tivesse seguido a lei de Moisés, conforme os estudiosos, né, da Torá desejavam, os religiosos daquela época, né, nas suas sinagogas, certamente ele teria pecado. E esse é o grande erro que nós cometemos hoje. Nós cometemos esse erro hoje. Somos prisioneiros das interpretações bíblicas dos homens, prisioneiros das tradições teológicas e prisioneiros de leis e estatutos que nos matam. Fé não é seguir tradições e cumprir ritos. Fé é ousar acreditar no Deus que é livre e que morreu para que fôssemos verdadeiramente livres com Ele. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Nossa submissão começa por Deus e somente se iniciando em Deus, podemos cumprir e viver a vontade de Deus para nós, como Jesus viveu. Como José e Maria, essa família guerreira, viveram. E eu peço, mais uma vez, preste atenção. Somente quem é verdadeiramente livre consegue viver a submissão bíblica, porque ela é sedimentada no amor, e não nas letras frias de qualquer livro, de qualquer lei, ou de qualquer segmento religioso. O amor torna todos nós submissos uns aos outros, e nos faz andar no centro da vontade de Deus, o amor. E quando somente o amor reinar entre nós, nós seremos cristãos como Jesus sonhou. E como Jesus foi. Porque é o amor que move o coração de Deus. Deus é amor. Eu convido você a fechar teus olhos. Amado Pai eterno, nós queremos te agradecer, porque sabemos que o Senhor tem nos ensinado, nos guiado, e nós oramos para que teu Espírito se mova sobre nós, para que nós vivamos os teus sonhos, os teus projetos, para que a nossa vida ela esteja pautada no amor tão somente, Deus, que nós possamos ser livres de tudo, para podermos viver submissos e devedores apenas no amor, conforme diz a tua palavra. Porque o amor nos sujeita uns aos outros.
O amor faz com que eu, pastor, esteja sujeito à igreja. O amor faz com que o marido, o homem, esteja sujeito à sua esposa. O amor faz com que governos estejam sujeitos ao povo. É o amor. Não é leis, não é estatutos, não são letras, é o amor. E o Senhor nos libertou para que a gente possa viver esse amor, e a Tua palavra diz que o Teu amor é derramado em nossos corações, que um dia nós consigamos viver isso. Esse é o sonho que eu creio do Senhor, porque o amor nos une, o amor nos faz ser submissos uns aos outros, o amor nos faz viver juntos, o amor nos transforma numa unidade, nos batiza com amor, Deus, nos envolva com amor, nos faz ser cheios de amor. É o que eu te peço, Senhor, em Teu santo nome eu oro. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.